pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é o dia da gente conversar sobre o livro do mês de abril do nosso desafio Volta ao Mundo em 50 livros, então vem comigo. Leitores, e aí, como é que vocês estão? Hoje é o dia que a gente conversa um pouco sobre a experiência de ter lido o livro do mês do desafio Volta ao Mundo em 50 livros. E o livro desse mês é o Testamento da Senhora Nepomuceno da Silva Araújo. E, gente, é um livro do o país que a gente está, é Cabo Verde. Nós estamos agora na África. São 10 livros que a gente vai ler de países diferentes do continente africano. Então, o desse mês é Cabo Verde. Eu vou deixar a fotinha, não, desse lado, eu vou deixar a fotinha aqui desse lado pra vocês, tá? E a gente vai conversar um pouquinho. Como desafio tem a premissa de que, como eu divulgo bem antes quais os livros que eu vou ler, né? Igual do continente africano, eu já falei quais são os 10. E quem tá aí, né, me assistindo, me acompanhando também tá convidado a ler. Eu vou falar sem medo de dar spoilers, tá? Até porque esse livro não é o tipo de livro que saber informações atrapalha na sua experiência. Até porque o título do livro, né, O Testamento do Senhor Nepomuceno, já diz que ele morreu, certo? O livro vai tratar do testamento desse senhor e quais são os desdobramentos depois da leitura desse testamento. Então, não é um livro de suspense, não é um livro de aventura, não é um livro que tenha grandes reviravoltas. Você já sabe o que aconteceu com esse senhor e você sabe que ele deixou um testamento. Então, o que ele deixou nesse testamento, gente? Esse livro, eu vou falar um pouquinho da minha opinião, de como que foi a minha experiência antes de entrar realmente na história. Esse livro foi muito divertido pra mim, porque me lembrou um pouco dos narradores do Machado de Assis. Como vocês sabem, eu adoro os narradores do Machado de Assis. Sabe esse narrador onipresente, onisciente e irônico, sabe? É um narrador que sabe muito mais do que os próprios personagens. É aquele narrador que vê a história de fora e que sabe de tudo que aconteceu com todo mundo, e daí ele dá uns pitacos que às vezes os próprios personagens da história não sabem do que aconteceu, mas o narrador sabe e ele te conta. Então você, como leitor, fica sabendo de detalhes que às vezes os personagens não estão sabendo na história. Isso é muito bacana. E sem contar que é um narrador meio irônico, ele fala dos fatos, mas ele fala com um tom meio zombeteiro, um tom meio que tipo assim, foi isso que aconteceu, mas ele fez isso, sabe? Eu gosto muito desse tipo de narrador, eu acho muito interessante, pra mim essas leituras são muito divertidas. Então vamos um pouquinho pra história. O livro começa na primeira parte falando sobre a leitura do testamento. E, gente, o senhor Nepomuceno, ele deu uma exagerada no testamento dele. Ele escreveu 387 páginas e o livro, esse livro foi publicado, acho que na década de 80, mas o senhor Nepomuceno morreu com 80 anos, então assim, muitas das palavras que eles falam são antigas, porque de objetos antigos, objetos que a gente não usa mais, ou que ainda existem, mas caíram em desuso, porque quando vai narrando a vida desse senhor, eles vão usando. Então ele escreveu esse testamento em 87 páginas de folha de papel ao maço pautado. Gente, eu lembrei da minha infância fazendo trabalho pra escola, sei lá, segunda série, terceira série, e tendo que ir na papelaria comprar folha de papel ao maço. Sim, eu sou da época da folha de papel ao maço, porque a gente não tinha computador em casa na época, né? Na verdade, eu acho que até eu chegar, sei lá, na oitava série ou na sétima série, não era comum os professores pedirem coisas impressas ou digitadas, porque não era tão comum assim todo mundo ter computador em casa. E olha que eu estudava em colégio particular, mas mesmo no colégio particular, a gente ainda fazia trabalho em cartolina ou tinha que escrever à mão na folha de papel ao maço. Só quando eu fiquei adolescente mesmo que isso foi acabando, né? Assim, na minha pré-adolescência até o final da minha adolescência, que a gente parou de escrever à mão os trabalhos, que foi na época que o computador começou a popularizar e aí todo mundo tinha ou computador ou impressora ou a gente pagava alguém para imprimir. Mas a leitura desse livro me lembrou muito
muito dessa época, sabe? Então ele escreveu à mão esse testamento, 300 e tantas páginas, e aí, por lei, tinham que ler esse testamento, né, para as pessoas ali, principalmente para o Carlos, que era o sobrinho dele, que era o único parente vivo conhecido até então desse senhor, e eles tiveram que passar a tarde inteira lendo. Eles começaram a ler acho que 2 e pouca e terminaram 6 e tanta da noite. Eles tiveram que ler tintim por tintim, porque tinha que ler e tinha que ter testemunha ali. E aí começa um pouco de um reboliço, porque descobre-se que o Carlos não era o único herdeiro, ele tinha uma filha bastarda, né? Uma filha nem bastarda em si, porque ele não casou, então não era uma filha fora do casamento, era só uma filha que ele teve com uma faxineira, né? E ela não foi reconhecida, mas no testamento ele deixa tudo para ela, ou quase tudo para ela, mas o pedido de que passassem o sobrenome para ela definitivamente, que ela virasse uma Araújo, né? E ela ia assumir a empresa dele. O senhor Nepomuceno era um comerciante super conhecido ali na cidadezinha que ele vivia. Ele importava e exportava coisas, ele meio que trabalhava ali no porto, ele tinha um galpão, ele começou pequeno e aí com o tempo ele foi aprendendo. Ele mesmo se descreve no livro como uma pessoa que tinha bastante sorte e trabalhava muito, né? Ele chegou ali naquele país, ele chegou naquela cidade, na verdade, ele não era daquela cidade, ele chegou lá, como ele mesmo descreve, descalço, sem sapato, não tinha dinheiro para comprar, tinha tipo uma mudinha de roupa, e aí ele conseguiu com o tempo comprar o próprio sapato e também enriquecer. Ele era um dos comerciantes mais ricos ali da cidade, ele era influente e ele era de certa forma amado pelaquela população ali. Por uma época ele foi até vereador e tudo mais. Então descobre-se que ele tem essa filha, a Graça. E aí, o Carlos, que é o sobrinho, fica um tanto quanto chateado, mas ele acaba herdando uma casa do tio. O tio deixa aquela casa ali. E um dos grandes, assim, tem 2 meio que mistérios ali na história. Um é por que o tio deserdou o Carlos, porque na verdade, né, uma das coisas que o Carlos sempre trabalhou pro tio ali, desde sempre, porque ele perdeu os pais e foi morar com esse tio. Ele era até então o único herdeiro, e óbvio que, sabendo dessa nova filha, né, da Graça, que iam dividir ali a herança, mas o velho deixou tudo para ela, exceto a casa e alguns outros objetos que ele distribuiu por pessoas assim que ele gostava. Tipo, um livro ficou para uma personagem que é até até meio que principal da história, a Adélia. Então ele deixa um livro para essa Adélia, ele deixa uma casa para o sobrinho, uma casa para um amigo e o resto da fortuna toda para a filha Graça. E a graça da história é ir descobrindo a vida, porque o narrador e os personagens conversam muito. O senhor Nepomuceno, na verdade, no testamento dela, no testamento dele, desculpa, não era só um testamento. Ele escreveu a sua biografia, ele fez uma autobiografia, sabe? E deixou para a posteridade. Ele, depois de um certo tempo na vida dele, ele ficou viciado em leitura, e aí ele botou na cabeça que ele ia escrever algum livro antes de morrer. E aí o livro que ele escreveu era o testamento. Então o testamento dele em si nem era focado em descrever o que ia ficar para quem, mas em si em contar a vida dele. E é muito engraçado. Então, 2 assim, mistériozinhos por que o Carlos foi meio que deserdado e quem é essa Adélia, né? Essa pessoa que ficou com aquele livro, que ela ficou só com um livro, mas ele falou um pouco dela no testamento e depois a Graça, que é a filha que herdou a casa principal, né? Ele tinha vários imóveis, mas ela ficou com a casa principal, ela descobriu nessa casa vários escritos do pai. E ela descobriu que essa Adélia foi o grande amor da vida dele. E aí partem em busca de achar esse grande amor da vida do senhor Nepomuceno. E é muito engraçado, gente, porque ele conta detalhes. E tanto o senhor Nepomuceno conta detalhes no testamento que a gente não quer saber, mas ele conta assim mesmo. E o narrador também põe um pouco mais de lenha na fogueira daqueles detalhes, sabe? Vai contando tudo que você quer saber e o que você também não quer saber da história. Eu me diverti horrores. É aquele tipo de história que se passa num lugarzinho, que a vizinhança comenta, que tem fofoquinha, que uma pessoa fica sabendo da outra, que tem disse-me-disse ali.
e que tem achismo, e daí que a pessoa que tem dinheiro é o senhor doutor, e é muito bacana, muito bacana. E aí outra personagem que eu também gostei foi a filha dele, a Graça, e também linkada com a mãe dele, porque com a mãe dela, desculpa, com a mãe da Graça. A mãe da Graça, ela era faxineira ali do escritório do senhor Napomuceno, e toda vez que ela ia com a tal da saia verde, porque ele era louco por verde. Tudo dele tinha que ser da cor verde. Ele tinha essa cisma com a cor verde. Então, uma vez apareceu lá a faxineira com uma saia verde e ele não aguentou. Então, eles acabaram ficando junto ali no escritório todas as vezes que ela ia de saia verde. Aí ela acabou engravidando da Graça. E foi assim que ele teve essa filha. E apesar de ele não ter tido vontade de se casar e nem a mãe da Graça ter tido vontade de ficar com ele, assim, ela gostava dele, mas não o suficiente para eles terem um relacionamento, assim, de assumir para as outras pessoas. Ele até pensou em não ter essa filha quando ela engravidou, nem abortar, mas a mãe da Graça não quis ter a filha. E ele bancou, ele sempre bancou ela teve estudo e tudo mais, bancado pela firma. Quando essa faxineira engravidou, como ele era o pai, mas para não contar para ninguém, ele meio que aposentou ela e a firma continuava pagando, como se ela tivesse, ela aposentou por motivo de gravidez. Foi esse o motivo que ele deu na história. E ele bancou a filha até ele morrer, e quando ele morreu, ele deixou tudo pra ela. E no meio da história conta um pouco assim de algumas tentativas dele de aproximação, porque por mais que não fosse o sonho dele ter filha, quando ele ficou sabendo dela e quando ela começou a crescer ali por volta dos 12 anos, ele começou a tentar se aproximar. E daí ele com a mãe dela bolaram uma história de que ele tinha vontade de ser padrinho dela, de padrinho de batismo. Então ela meio que via ele a cada 6 meses, assim, ele perguntava sobre como é que ia a escola, ele dava uns chocolates para ela de presente, então ela tinha meio que uma noção de que quem bancava ela era o suposto padrinho, mas pelo menos para ela ninguém nunca contava, né, que a verdade é que ele era o pai. E vários acontecimentos muito engraçados, e eles só vão falar mesmo do porquê que ele deserdou o Carlos e quem que era essa Adélia no finalzinho do livro. Então eu vou deixar para vocês descobrirem o que aconteceu de verdade, né, com esses dois personagens. Por que ele ficou com raiva do Carlos e o que aconteceu com essa paixão da vida dele. Tá? Então assim, pessoal, eu gostei muito desse livro. É um livro pequenininho, tem 170 e poucas páginas, a leitura é muito gostosa, mas ele tá esgotado. Eu não consegui achar nenhuma edição nova desse livro. Eu acabei comprando o Kindle, e como vocês sabem, eu não curto muito ler o e-book, porque eu não tenho o aparelho do Kindle, e eu leio ou no meu computador ou no celular, no aplicativo do Kindle, e pra mim não é legal a experiência de não ler no papel físico, sabe? Só que assim, eu procurei esse livro em todos os sebos que eu consegui lembrar de nome, e ele tava extremamente caro, tipo uma cópia muito surrada tava R$ 180 de um livro de tipo 170 páginas. Não dava pra pagar quase R$ 200 num livro muito velho, sabe? Então eu comprei, acho que o e-book na Amazon tava R$ 14. Então eu recomendo se você tiver a oportunidade, muito bacana, muito bacana. E agora nós vamos falar um pouquinho, vou mostrar pra vocês, na verdade, o livro do mês que vem. Deixa eu pegar aqui. Nós vamos ler o caso Mersô, olha. Lá no sorteio, deixa eu mostrar pra cá, ó. Em dezembro eu mostrei, né, eu sorteei todos os 10 livros do continente africano. Então o próximo que a gente vai ler agora em maio é esse livro aqui, olha, o caso Mersô. O autor é Kamel Daoud. Ele sai pela Biblioteca Azul. E esse livro é da Argélia. Então nós vamos ler o livro da Argélia, tá? Nós vamos conversar sobre esse livro, sobre essa leitura na última semana do mês de maio. Eu vou ler aqui atrás para vocês esse resuminho que tem sobre o livro, e aí se você se interessar, você pode ler comigo, né, durante o mês de maio, e na última semana vai ter vídeo conversando sobre como que foi a experiência. Então eu vou ler aqui atrás o que se fala sobre o caso Mersô. Mersô.
um nome gravado em metal incandescente na galeria dos maiores personagens da literatura. Há, porém, quem pense que significava a ausência de outro nome em O Estrangeiro, a obra-prima de Camus, o do árabe assassinado pelo anti-herói francês numa praia da Argélia colonial. Em O Caso Meursault, Kamel Daoud, eu vou procurar direito, gente, como que pronuncia, vou ver se eu coloco aqui embaixo para vocês. No caso Meursault, Kamel Daoud investiga o outro lado da narrativa de Camus ao contá-la do ponto de vista dos árabes que não têm voz nem nome nos livros do escritor francês. Em O Bar em Oran, Harun relata a um interlocutor desconhecido como foi ter vivido desde a infância à sombra da memória de um morto. Dá ao irmão uma história e um nome, Moça, e descreve os eventos que levam ao seu assassinato. E vai além, reflete sobre a solidão em país independente, mas ainda sob efeitos da colonização, entregue a nacionalistas corruptos e contaminado pelo fanatismo religioso. Aí a tradução é de Bernardo Azenberg. Então, esse livro ele foi o romance vencedor do prêmio Goncourt. Tá aqui atrás, tá? Então eu vou deixar o link para compra desse livro aqui na descrição do vídeo e você tá super convidado a ler comigo. E a gente vai continuar conversando sobre livros, literatura e assuntos relacionados nos próximos vídeos. Tchau!